34 minutos. Voltamos aqui na programação da Nova Brasil FM. Quem acompanha a gente aqui toda semana, na quarta-feira passada, vocês devem ter ouvido a gente falar com a gerente de educação do SESC sobre o ensino, né, regular que eles têm lá, de criança a partir de 3 anos de idade até o ensino médio. E o que me chamou a atenção foi o foco que eles dão também para muitas dessas competições de conhecimento em geral, matemática, biologia, simulações da ONU, e ela falou, inclusive, que eles estavam em Vitória participando de uma competição de robótica. Pois é, a gente vai dar continuidade desse papo, porque tem medalha, muita medalha que veio para Brasília. Mesa para dois. Momento Sesc DF. Então, quem vai dar mais detalhes para a gente é tanto a Mariana Guimarães, coordenadora do Núcleo Olímpico do SESC. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, boa tarde. E o William Caetano, que é professor de robótica do SESC. Bem-vindo, William. Boa tarde. Já começa com notícia boa, por favor, William. Você que estava com esses meninos lá, o que aconteceu lá em Vitória? O que vocês trouxeram para a gente? Lá em Vitória, nós conquistamos o 3º lugar no Nacional, somos a 3ª melhor equipe. Uau. E junto com isso, nós conquistamos a vaga para o Mundial de Robótica, que acontecerá lá na Coreia do Sul. Meu Deus! É muito lindo isso, assim. É um pedacinho de Brasília da gente, de talentos aqui de Brasília, que graças a esse trabalho vão para a Coreia. É isso mesmo? Sim, muito orgulho, assim, porque o DF, pela primeira vez, está indo na modalidade artística disputar um Mundial. Isso nunca aconteceu. Olha, que lindo. E é um trabalho, Inês, eu queria que você explicasse o seu trabalho lá no dia a dia, né, do SESC, com a robótica. Explica pra gente como é que funciona. É no regular, é durante a programação, é no contraturno, é quem quiser, todo mundo? Como funciona? Então, a robótica, ela começa desde os 3 anos. 3 anos? Desde os 3 anos. A gente tem a disciplina que é o pensamento computacional dentro da grade, e aí os pequenininhos vão trabalhando até chegar na maturidade que a gente começa a puxar para a competição, que aí já é o clube de robótica que acontece no contraturno. Pensamento computacional. Que sensacional. Bem, a gente vai falar um pouquinho mais quero mais detalhes, mas começar um pouquinho com a Mariana, porque não é só o pensamento computacional. Vocês têm trabalhado essas questões de proficiências, de simulações da ONU, de biologia, matemática, competição, de conhecimento em várias áreas. Como é que é esse trabalho dentro do SESC? Sim, esse ano nós começamos com um projeto piloto, que é o Núcleo Olímpico, em formato de rede EduSesc, para abranger as 3 unidades, Gama, Ceilândia e Taguatinga Norte. E nós incentivamos os estudantes a participarem dessas Olimpíadas do Conhecimento. Elas são importantes, pois a gente consegue ter um olhar diferencial para aquele estudante, onde ele possa escolher qual a área que ele quer participar, dentre matemática, português, como você disse, biologia, geopolítica, geografia, literatura. Olha! Então, são muitas. Tem concurso de redação, tem Sim. Uau! E, então, ele escolhe o que ele quer participar, né? A instituição ela tem o custeio, nem todas são gratuitas. As que têm o custeio Sim. da inscrição, a instituição arca, para que a gente possa, né, esse lado social do SESC. Então, a gente tem recebido, assim, uma participação muito intensa de todos os estudantes das 3 unidades escolares. E, Mariana, como é curioso, porque isso vai muito ao encontro, assim, do que a gente vê países que estão se destacando em inovação, em tecnologia hoje, fizeram esse trabalho de base lá atrás para ter reflexo nesse futuro de inovação, não importa a área que estiver atuando, né? Sim, e um detalhe muito importante é porque o William vai saber melhor detalhar, mas assim, os professores, ou por conta própria, eles participam e eles têm autonomia. Então, eles estudam, por isso chama Olimpíadas do Conhecimento, né? Testar os seus conhecimentos. Mas, por exemplo, na robótica, como eu pude participar e observar esse ano pela primeira vez, os professores, eles orientam, mas a partir do momento que eles estão ali dentro da arena de competição, da área, eles têm que saber resolver todos os obstáculos, os problemas que surgirem. Todos os obstáculos, deve ter um trabalho que vocês fazem, é muito também de mente, emocional, de preparar diferentes habilidades para esse profissional, né? Como é que vocês fazem isso, assim? Porque isso não é só saber um circuito, ligar, não sei o quê. Tem uma pressão, tem um trabalho em equipe, muitas vezes, tem que desenvolver outras habilidades além
de entender a técnica, né? Com certeza. Quando nós selecionamos os alunos para estarem nas equipes de competição, primeiro que a gente busca diversas habilidades. Não só, a gente não precisa só do programador, a gente precisa do artista, a gente precisa da pessoa que vai estar lá na frente e vai falar com o público, a gente precisa de quem vai atuar. Então, são várias áreas ali e é um trabalho multidisciplinar. A gente recebe apoio da professora de artes na hora de elaborar a peça artística, a gente recebe apoio do professor de matemática, professor de física, todo mundo envolvido para preparar esses estudantes. Que legal. E a mesma coisa, imagino, nessas outras áreas, né? Sim. Assim, porque tem que ser um trabalho completo. Sim, a gente busca trabalhar bastante as relações interpessoais. É uma competição saudável, Ótimo. né? Em que a gente possa respeitar o pensar diferente, né? Esse pensamento diferente de cada estudante é que a gente consegue englobar para poder mostrar um bom trabalho. Então, isso é muito importante para esses estudantes, para essa nova geração. Por mais que seja muito tecnológico a parte da robótica, no momento da competição, são as relações interpessoais que vai dizer o emocional, né? Se tá eu sou muito observadora. Então, se tá um momento, até que foi o outro professor de robótica, o Wendel, comentou comigo. Eu falei, então, todos os meus estudantes são bem preparados. A gente tem um capitão, mas ele prepara todos iguais. Então, tem eu fiquei com cada parte do trabalho. Não funciona, né, William? Tem que ser todos, porque você não sabe o que vai acontecer. A robótica é uma surpresa. E aí eu falei, e quem você vai escolher? Ele falou, eu tenho que analisar quem está mais emocionalmente adequado. Então, esse olhar também sensível para o emocional do estudante é muito importante. Que lindo. E como é que fica a estrutura física de vocês dentro do server? É uma sala para isso? Tem um espaço maker, alguma coisa parecida assim? William. Vamos lá, a gente tem as salas do pensamento computacional, que atende Fundamental 2 e Fundamental 1, e a gente tem 2 salas exclusivas, uma que é o espaço mesmo, a sala de robótica, e o outro que é o espaço maker. Toda a parte de construção a gente leva para dentro do espaço maker, que lá tem ferramenta, cortadora laser, impressora 3D, então facilita esse trabalho. Eu já fui numa unidade de vocês, fui no Gama, tem muitos anos. Eu já fiquei chocada, imagine agora, sei lá, tem uns 10 anos que eu fui. E eu já fiquei, cara, era pioneiro o Espaço Maker, era um laboratório gigante e cheio de ferramentas, e os meninos podiam pegar em tudo. Eu falei, cara, que paraíso isso aqui, para esse poder criativo nosso mesmo, assim. Agora deve estar um espetáculo. Bem, e aí, quem quiser saber mais, mas assim, eu quero entender um pouquinho melhor sobre essas iniciativas, pode ir direto nas escolas, tem o site, para onde é que vai, assim, quem quiser se aprofundar sobre toda essa metodologia que vocês estão criando, seja professores que estão nos escutando para se inspirarem, levar às vezes para o ambiente deles, ou então pais que quiserem matricular e fazer com que o seu filho viva essa experiência. Sim, as 3 unidades, elas são bem orientadas em relação ao núcleo olímpico, né? Então, qualquer dúvida, a gestão, a coordenação, os professores vão saber responder, e quando não sabem, eles me procuram para que a gente possa estar atuando juntos. As matrículas estão abertas, né? Pode entrar no site, lá fazer o agendamento. O SESC tem várias outras frentes que a gente trabalha, além das Olimpíadas do Conhecimento. E uma coisa que você falou bastante importante, a gente atua muito com o protagonismo do estudante. É a mão na massa, ele que faz. E ele que faz, é tão poderoso. Eu não sei porque eu tenho um filho, comecei a estudar sobre isso, e falou, né, que dá autonomia. Cara, porque é isso, não tem só um professor ficar assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Se não der autonomia, não é sustentável, né? Não é sustentável no sentido de que ele vai se perpetuar e vai virar... entender o que ele está fazendo, né? Quando você faz, constrói, você aprende e entende o porquê que você está fazendo aquilo, a utilidade daquele material. Então, é só procurar uma das nossas unidades escolares, aí nas 3 regiões administrativas, Gama, Ceilândia e Taguatinga Norte. A gente também está começando a implementar e melhorar o nosso espaço make das outras unidades, Ceilândia e Gama, assim como a robótica, né? E só nos procurar. No Núcleo Olímpico, por enquanto, fica no Gama. E olha, eu como representante da ala que mora aqui na parte sul do DF, ali, Sobradinho, Planaltina, vou cobrar vocês mudarem a unidade para esse bando de camisa. O lado de lá está muito privilegiado.
Muito obrigada, Mariana, muito obrigada mesmo. E parabéns, assim, gente. Quem acompanha a gente pelo YouTube tá vendo aí, eles trouxeram um troféu. Ali, ó, cadê o troféu? O troféu tá ali, medalha tá aqui, ó. Ó o barulhinho. Ó, tá escutando esse barulhinho? Você no rádio? É um bando de medalha que eles trouxeram. Tem mais, aqui. faltou muita. Ai, parabéns mesmo. Obrigada por disponibilizar um tempo para conversar com a gente. Muito obrigado. Não, obrigada, nós que agradecemos. Mesa para dois. Momento Sesc DF. Um respiro no seu dia. Mesa para dois. 12h54.